Jair Bolsonaro diz que chamar a Amazônia de patrimônio da humanidade é falácia. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa. Discurso na ONU mantém ofensiva contra a França, a Venezuela e a imprensa internacional. O presidente elogia o governo militar, reforça a abertura a acordos comerciais e critica a expansão de terras indígenas. Em entrevista exclusiva ao SBT Brasil, Bolsonaro diz que revelou o Brasil em seu discurso. Mostramos a todos, o que é o Brasil, o que ele representa para o mundo. Câmara abre processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Justiça britânica decide que suspensão do parlamento é ilegal e a oposição pede a renúncia do primeiro-ministro. A polícia prende 5 suspeitos de torturar homem que furtou carne em supermercado de São Paulo. Governador do Rio acaba com o incentivo à redução de mortes em confronto com a polícia. Em novo depoimento, o motorista reafirma que não havia tiroteio quando a menina Ágata foi assassinada. Desembargador é alvo de operação que investiga a venda de sentenças no Rio de Janeiro. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 4 peruanos foram presos suspeitos de furtar passageiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar os criminosos. O motorista que dirigia a Kombi em que a menina Ágata Félix, de 8 anos, foi baleada e morta, prestou depoimento hoje e afirmou que não houve tiroteio. Outros policiais também foram ouvidos. E hoje a menina Vitória Ferreira da Costa, de 11 anos, foi baleada na perna quando voltava da escola, no Morro da Mineira, região central do Rio de Janeiro. Antônia Rodrigues de Souza, de 33 anos, que acompanhava a menina, também foi atingida. Internadas no Hospital Souza Aguiar, o quadro de saúde delas é estável e, segundo a Polícia Militar, não havia operação no momento dos disparos. Veja em instantes, processo de impeachment é aberto contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Terremoto deixa pelo menos 22 mortos e mais de 700 feridos no Paquistão. A gente volta já já. A Justiça decretou a prisão temporária dos 6 acusados de torturar uma pessoa dentro de um hipermercado em São Paulo. A repórter Solange Boulos está na delegacia. Vamos falar com a Solange ao vivo. Solange, boa noite. Quem são os presos e qual foi o envolvimento deles nesse crime? Boa noite, Raquel Nascimento, boa noite a todos. Os presos são 4 funcionários do hipermercado e 2 da empresa de segurança terceirizada. Um deles ainda não foi localizado. Os principais agressores são Ademir Ferreira dos Santos, chefe dos seguranças, que bateu na vítima com um cabo de vassoura, e Valdeir Nascimento, autor dos choques e das ameaças de morte. Os 2 foram indiciados pelo crime de tortura, com pena de até 8 anos de prisão. Os outros presos vão responder por omissão, porque assistiram e não fizeram nada para impedir as agressões. Os seguranças afirmaram que a tortura durou cerca de 15 minutos. A vítima já foi identificada, a polícia tenta convencê-lo, através dos parentes, a reconhecer os agressores. O hipermercado informou que os funcionários já foram demitidos e que colabora com as investigações. Nascimento. Obrigado. Agora, o caso Flor de Lis. Os advogados pediram a revogação da prisão do filho da deputada federal, Flávio dos Santos, que está preso por suspeita de ter assassinado o pai, o pastor Anderson do Carmo. Os advogados de Flávia... O jovem que foi espancado ao sair de uma boate na Grande São Paulo passou por uma cirurgia e está internado em estado grave. 3 suspeitos de envolvimento no caso de homofobia, que é crime inafiançável, prestaram depoimento à polícia e já foram liberados. Na imagem de uma câmera... O crime de homofobia é inafiançável. O
O governo do Ceará informou que vai transferir para presídios federais os detentos suspeitos de comandar a onda de violência no estado. Hoje foi o 5º dia seguido de ataques. Desde sexta-feira, foram pelo menos 38 atentados e a polícia prendeu 30 suspeitos. Da quantidade total dessas vagas. O Ibama informou hoje que as manchas que apareceram em praias do Nordeste são de hidrocarboneto, um derivado do petróleo. Com um discurso de meia hora, o presidente Jair Bolsonaro abriu a série de debates na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Bolsonaro deu ênfase à questão ambiental e afirmou que é uma falácia dizer que a Amazônia é um patrimônio da humanidade. Jair Bolsonaro... O discurso de Jair Bolsonaro na ONU repercutiu na imprensa internacional e rendeu elogios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em um outro trecho do discurso, o presidente Bolsonaro criticou o cacique Raoni, que é uma das principais lideranças indígenas do mundo. O presidente disse que acabou o que chama... O presidente Jair Bolsonaro encontra-se agora à noite com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes de voltar ao Brasil. Em entrevista ao SBT, Bolsonaro negou que o discurso dele na abertura da Assembleia da ONU tenha sido agressivo. Giuliani, se a expectativa... No Reino Unido, a Suprema Corte considerou ilegal a suspensão do parlamento decretada pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Agora, a oposição pede a renúncia do premier. Foi uma decisão unânime. Veja a seguir: incêndio em hospital mata 8 recém-nascidos na Argélia. Nos Estados Unidos, Câmara abre processo de impeachment contra Donald Trump. A gente volta já já. O desembargador Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de fazer parte de um esquema de venda de sentenças. Os não negou as acusações. Parlamentares derrubaram agora há pouco parte dos vetos do presidente Jair Bolsonaro no projeto de lei de abuso de autoridade. Nós vamos agora ao vivo a Brasília conversar com a repórter Juliana Lopes. Boa noite, Juliana. Quantos pontos foram derrubados? Boa noite, Nascimento, e a todos que nos assistem. A sessão acabou de ser encerrada, 18 dispositivos foram derrubados e 15 mantidos. Mas essa sessão começou com mais de 2 horas de atraso. O motivo foram as negociações e discussões a portas fechadas, justamente a respeito de manter ou rejeitar esses vetos presidenciais. A sessão do Congresso de hoje é uma resposta de parlamentares insatisfeitos com a ação da Polícia Federal na semana passada no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. E para essa sessão acontecer, até a votação da reforma da Previdência foi adiada. Voltamos ao estúdio. 8 recém-nascidos morreram durante um incêndio em uma maternidade na Argélia. E as autoridades buscam sobreviventes. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos abriu um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. São das conversas. O território dos índios Munduruku, no sudoeste do Pará, registrou um desmatamento 3 vezes maior do que nos últimos 2 anos. A informação é de um relatório do Greenpeace, divulgado esta semana, e a região também é explorada pelo garimpo ilegal. No meio da mata... Compartilhar, reutilizar e reciclar matéria-prima é o que propõe a economia circular. Além de economizar, as indústrias ajudam o meio ambiente. E 76% delas, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, já adotam esse sistema. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.